Fala galera, tudo bem? Hoje estou aqui com a minha excelentíssima esposa Janaína Pazetto, ela que é pedagoga, psicopedagoga, neuropsicopedagoga. Depois a gente vai falar de cada coisinha aí separado para explicar o que é para vocês. Mamãe da Narielle, do Raoni, filha da Dona Maria Aparecida, ela vai odiar isso, né? Cida, minha sogrinha querida. Seu Valmir, que ninguém conhece, só o alemão eles conhecem, é isso. Isso aí. Nasceu em 96 em Salete, mas na verdade morava em Vitomarsum. Isso aí. Lá no Catangarra, para quem conhece, é isso. Começou a trabalhar quando com educação, Janaína? Com educação em 2018. Seu primeiro emprego? Não, foi o terceiro emprego. Terceiro emprego. Comecei trabalhando numa loja de informática, Sim. né? E depois meio período, depois o outro meio período eu trabalhei numa loja de utensílios, assim, de itens diversos, de presentes, enfim. Fiquei um mês só ali. Sim. E daí já surgiu a oportunidade de eu começar a lecionar e já meti a cara e comecei. Começou onde? Comecei na escola municipal lá em Vitomarsum, com o terceiro ano do ensino fundamental. Já foi direto ao terceiro ano? Direto, é. A tua mãe é professora, né? Sim, Desde sim. sempre? Desde que tu se lembra? Sim. Sim, desde que eu me entendo por gente. Sabe quantos anos ela começou? Ela começou com 19, eu acho. 19 anos, então. Mais ou menos a mesma idade? É. Tu começou um pouquinho antes? É, isso. Começou antes que ela. Daí tu deu aula só na escola? Eu trabalhei na escola, daí eu trabalhei com pré, né, educação infantil, e depois eu fui pra creche. Certo. Daí na creche eu trabalhava, na verdade quando eu trabalhava no terceiro ano, logo depois eu comecei na creche também, então eu fazia meio período de cada. E depois eu fiquei só na creche. Depois da creche eu parti para educação especial, que foi trabalhar na PAI. Trabalhou quantos anos? Na PAI eu trabalhei desde 2018, 19, 20, não, antes eu acho, 19. Acho que foi bem... Começou na PAI e ficou 2019, isso aí. 3, 4 anos? Isso. Mais ou menos isso. É. Daí lá que tu começou a fazer a faculdade, tu já tinha começado antes de fazer a faculdade? Eu nunca parei de fazer a faculdade, né? Sim. Eu saí do terceirão e já engatei pedagogia, terminei pedagogia, já fiz a pós em psicopedagogia, depois já fiz outras pós ali no meio, e depois neuropsicopedagogia e fora os cursos e tudo mais, né? Mas dentro da educação especial, ali dentro da APAI, que eu me encontrei, vamos dizer assim, né? Que eu achei o que eu realmente queria. Foi a tua base até hoje? É o que tu quer fazer para sempre? É Sim, o que tu tem hoje? sim. Hoje tu tem uma clínica? Sim, hoje eu tenho a clínica, faço atendimento particular aqui em Vitor Meireles. E é o que eu amo fazer de paixão e tô bem encontrada e bem feliz, assim. Então, espero só progredir trabalhando nisso, né? E é isso. Assim, ó, como é mês das mães, né? Eu e a Jana ainda nem tinha a intenção de gravar eu e ela. Vocês podem imaginar que é uma situação meio estranha aqui, né? Marido e mulher gravar aqui. Mas é o seguinte, a gente viu que tem muitas dúvidas e muitas mães com dificuldade, muitas dúvidas, até mães que vieram aqui que a gente nem sabia, que tem principalmente crianças com autismo, mas tem outros transtornos, eu falo? Sim. Outros transtornos com os quais a Janaína trabalha, então a gente achou importante trazer ela para trazer mais informações para vocês, tá? Porque a gente viu que o pessoal vamos dizer, bem perdido nessa área, assim, ainda é uma coisa nova, um diagnóstico novo, coisas que estão aparecendo agora, que o pessoal não sabe muito bem como reagir. Teve uma moça que a gente trouxe aqui que a gente nem sabia que ela tinha um filho autista, e ela acabou na entrevista dizendo: não, meu filho é autista. É uns casos, não sei se estão aumentando ou se estão sendo diagnosticados com mais frequência, mas são muitos, né? Sim, sim. E o pessoal tem pouco conhecimento ainda, assim, do que é o meu trabalho, do que é o trabalho do psicopedagogo, do neuropsicopedagogo, o que faz, né? Eu recebi um diagnóstico, meu filho tem o transtorno do espectro autista, meu filho tem o transtorno opositor desafiador, né? Independente do lado que for, né? O que eu faço agora? Então, assim, nosso município é pequeno ainda, né? E tem pouco conhecimento disso. Então, mesmo que a gente já está bastante tempo ali divulgando, trabalhando com isso, ainda é poucas pessoas que entendem. Então, trazer essas informações, né? Qual seria o primeiro, eu digo, sintomas? O que é sinais de que uma criança tem, por exemplo, autismo? O autismo é o mais
fácil de visualizar, vamos dizer assim, né? Hoje a gente, se acessar as redes sociais e no Google mesmo, né, sites confiáveis ali, tem várias dicas, vários sinais de alerta que tu pode observar, né? A caderneta de vacinação também é outro documento super importante. Tem lá no finalzinho da caderneta vários marcos de desenvolvimento que a criança precisa atingir em determinada idade. Então, assim, tem um padrão, né? Aquela frase de que cada criança tem seu tempo, que não é bem assim, né? Então ela tem ali aquele período para realizar aquelas coisas, né? Mas, por exemplo, assim, em bebês que tu fala com ele não te olha nos olhos, que não responde, ele não faz balbucios, não te responde, não socializa. Não tem reação ao pai e mãe. Isso, não tem reação diferente com um pai, mãe ou pessoas estranhas. Sim. Ou às vezes até sensibilidade ao toque, ou barulho, que tem a dificuldade ali, né, da limitação de audição, ou toque, alguma coisa sensorial. Em crianças um pouquinho, né, mais velhas, a gente vai observar, por exemplo, o atraso na linguagem, alguns atrasos motores também, né, pode ter, mas a questão do autismo que é mais presente é essa questão do contato visual, de manter o contato visual, que não é aquela coisa de tu olhar e desviar o olhar, né, que a gente conversa olho no olho. Muitos autistas têm essa dificuldade, né, a questão do toque, de não aceitar abraços, então, né, principalmente a mãe quer abraçar o filho e o filho não aceita esse abraço, é muito difícil, é bem presente, bem característico dentro do autismo também. E vários outros sintomas que a gente diz, né, que não é tão perceptível. Mas se a gente acompanhar sempre os marcos, o desenvolvimento, acompanhar, né, eu sempre falo que a dúvida é a tua resposta para procurar ajuda. Então, assim, a mãezinha tá ali e observou, meu filho tem alguma coisa diferente, né? A gente sempre fala para não comparar as crianças, mas acaba sendo inevitável. Então, assim, tu tem 2 filhos, tu vai comparar o primeiro com o segundo. Se tu tem um sobrinho, um primo, tu vai acabar comparando. Aquela criança fez assim, meu filho não faz. Então, assim, acompanha ali, tá dentro do esperado para a idade, tá em atraso. Se tem dúvida, vai atrás. Eu sempre falo, é melhor tu tirar a tua dúvida, né, tu ir atrás e não ser nada, do que depois lá na frente tu ter perdido tempo, que tu podia ter ido correr atrás e ter a tua resposta e tu perdeu tempo, né? Sim, a Nayara, né, que estava aqui no último podcast, disse que ela teve uma certa resistência em ir procurar ajuda, via que tinha alguma coisa diferente, via que não era como deveria ser, mas não ia pedir ajuda. Sim. A gente sempre diz, vai atrás. Hoje eu vou atrás, mas vou atrás de quem? Eu falo com quem? Sim, tem inúmeros profissionais que podem te direcionar, né? Então, por exemplo, assim, meu filho tem um atraso específico na linguagem, ele tem 2 anos e meio e não fala nada. O primeiro profissional que tu vai procurar é um fonoaudiólogo, porque ele trabalha com a linguagem, né? O meu filho tem uma dificuldade na interação social, por exemplo, né? Eu consigo fazer essa hipótese diagnóstica, né? Eu não vou conseguir dar o laudo, mas a hipótese diagnóstica eu consigo fazer. Então, assim, também pode me procurar um psicopedagogo, neuropsicopedagogo, que ele vai auxiliar também, né? E quem vai fechar o laudo, quem vai te dar a resposta certa é o médico neuropediatra, neurologista. Porém, o que eu sempre indico, assim, né? Procurar outros profissionais antes de ir para um neuro. Por quê? Porque, por exemplo, assim, tu vai lá no médico neurologista, neuropediatra, hoje de mãos vazias, sem levar documento nenhum, sem levar nada. É difícil para o médico, em um atendimento ali, examinar o teu filho e dizer, ele tem ou não tem. Então, assim, ele também vai precisar de outras coisas, ele vai precisar de relatório de escola, ele vai precisar de questionário respondido pelos pais. Então, se tu já passou por algum outro profissional antes, tu já vai levar um documento, já é mais fácil do neuro ter uma base, né, ver ali quais são as características da criança em todos os ambientes que ela frequenta ali, né, escola, casa, lazer, enfim, e já vai conseguir melhor fechar esse diagnóstico. Então, assim, independente, né, da dificuldade que tem, quem vai fechar o laudo mesmo é o neuro. Mas tu avalia primeiro, né? Conversa com as professoras da escola, né? Creche ou escola que for, passam bastante tempo com a criança. Então, conversa com as professoras. Elas hoje em dia também são bem capacitadas, então já tem uma visão um pouquinho diferente, né?
já podem te dizer, ó, eu acho que sim, procura esse profissional, procura aquele, né? Pra tu não ir no neuro de mãos vazias, vamos dizer assim, né? Não é uma perna quebrada que o médico chega lá e olha, tá quebrado. Tem muitas coisas. Isso, tem muitas coisas. Então, assim, pra tu fechar um diagnóstico, não é ir lá numa consulta e o médico vai olhar pro teu filho e vai dizer, ó, ele tem autismo, ele tem algum transtorno, né? Nem as tias da rua vão dizer pra ti também. E é bem complicado, é bem complexo isso, né? Porque tu também precisa procurar um profissional capacitado, um profissional qualificado. Porque, tu vai, meu filho agora eu vi isso, eu tenho a suspeita, meu filho, né, não me olha nos olhos, pode ser que ele tenha autismo. Então eu vou marcar semana que vem o neuro, para segunda-feira ele já tem atendimento e aquela coisa desesperada. Não. Porque tu precisa também conhecer o médico que tu vai levar, né? Os profissionais têm que ser qualificados, então tu tem que ver porque tu tá lidando com a vida do teu filho, com o futuro do teu filho, né? O diagnóstico ele vem para te dar respostas, para te apontar caminhos, sim, mas ele é bem importante, então ele precisa ser preciso. Certo. E aquela coisa, o principal, conversar. Sim. Conversa com a professora, conversa com... Depende da idade, né? Às vezes não vai pra creche, não vai nada, né? Mas que nem eu disse, hoje em dia as redes sociais, tu tem uma dúvida, vai lá, dá uma pesquisada, vai aparecer profissional, vai aparecer mães, vai aparecer respostas pra ti, tu vai ver pra que caminho você vai seguir, né? E não ter essa resistência, né? Essa coisa que vai aparecer, tinha, né? Um certo preconceito quando ela até falou aqui para pai, o pessoal acha que, meu Deus, né? Não, pai, tem alguém que será que se eu chegar lá que pode me ajudar também? O que a PAI faz nesses casos é a estimulação precoce. Então a estimulação vai do 0 a 6 anos, né? Isso depois do laudo. Não, eles atendem antes, geralmente com demanda de creche, escola, né? Como é gratuito, na PAI a demanda é bem grande. Então, assim, tu vai passar por um psicólogo que vai avaliar, não sei como tá na PAI agora, mas teria que ter fonoaudiólogo e outros profissionais que fazem esse primeiro processo avaliativo, né? Para examinar para ali avaliar quais são as dificuldades, se tem necessidade da estimulação ou não, se tem laudo ou não. Claro que geralmente nesse processo, entrou na estimulação, tem uma dificuldade, a psicóloga fez lá o relatório das avaliações e tal, foi encaminhado para o neuro, fechou o diagnóstico, continua ali na estimulação. Então a estimulação serve para acompanhar a idade, vamos dizer assim, ele tem um atraso na socialização, então ele vai lá para estimular essa questão da socialização. Ele tem uma dificuldade no foco atencional, então ele vai estimular para atingir o que é esperado dentro da idade dele. Certo. A criança pode ter dificuldade na fala e não ser autista. Isso, com certeza, com certeza. Pode ser até algum problema físico ou de estimulação, né? Sim. A gente tem, por exemplo, as crianças de pandemia, que nasceram em pandemia, que a gente manteve aquele isolamento social, né? Independente da idade, a pandemia trouxe muitos prejuízos. Então, assim, crianças que iniciaram a alfabetização no período de pandemia, que os pais tiveram que assumir esse papel de alfabetizar, lá na frente, agora, elas estão colhendo os resultados que não são tão positivos. Porque é diferente de tu estar numa sala de aula e de tu estar aprendendo isso em casa, né, com os pais. E assim também as crianças que foram proibidas, vamos dizer assim, né, de socializar. Então nasceram naquele meio, naquele isolamento social, sem contato com ninguém, contato com pai e mãe, tio e tia, avô e vó no máximo, né? E agora que está podendo sair, conhecer, né, tem esse bloqueio, essa dificuldade. Então a estimulação vai servir para isso. Então isso não significa que ela tenha autismo, né? Ela pode ser que tenha, sim, mas pode ser que não. Então por isso que é preciso passar por profissionais qualificados e avaliar. Não dá para eu simplesmente olhar e dizer, não dá. Em casa não dá para fazer isso. Não. Meu 2, 3, 4 tios e umas tias, ir lá e ver, não tem como. Não tem como. Claro que a gente, né, tem algumas características que são bem presentes, que apontam assim, né, que dizem, a probabilidade é bem grande, mas isso não significa que sim ou que não. Tem que passar pelo processo avaliativo, tem que avaliar várias habilidades para então fechar o diagnóstico ali. Fugindo um pouquinho de autismo, falou sobre estimulação, né?
A criança precisa ser estimulada para falar. Sim, precisa. Se a gente está em casa, por exemplo, o pai e a mãe que chega em casa do trabalho cansado, liga a TV e a criança fica na frente da TV e não mantém um diálogo com essa criança vai aprender isso? Ela não vai aprender a dialogar. Ela vai aprender a sentar e assistir TV, enfim, né? Então precisa de estimulação e é um trabalho incansável, sim, é repetição, é todo dia fazer a mesma coisa, falar repetidas vezes, a criança quer água, então tu vai falar água 10 vezes até dar água para ela, e assim com todas as tuas ações, com o que tu for fazendo, tu vai falando, e é assim que a criança aprende por repetição, por estimulação. Por visualizar, por exemplo? Sim. Isso, e ela observa muito os teus atos, então também não adianta para tu dizer, por exemplo, para a criança comer a banana se tu não come banana, né? Então assim, as crianças aprendem muito vendo a gente, por mais que a gente ache que não, eles pegam muito a gente. Então se a gente, né, se os pais conversam em casa, a criança vai aprender a conversar também. E se tu não conversar com ela, ela vai fazer o que é mais cômodo. Se ela apontar para a água e a água vir na mão dela, simplesmente ela não vai falar. Não vai falar, exatamente. Se tu carregar ela no colo a vida inteira, ela não vai querer andar. Sim. E assim por diante, né? A questão das telas hoje é uma questão bem polêmica. É nova, né? Não se faz muito tempo que fala que... Sim. Que assim... nova, mas existem inúmeros estudos, né? A questão da tela eu defendo muito, assim, é bem polêmico, sim, acho que cada pai e cada mãe faz a sua escolha, porém a gente, né, não precisa nem ir muito longe para ver os inúmeros estudos dos prejuízos das telas, né? Principalmente ali até os 2 anos, que até os 2 anos a criança está se formando, então em todas as habilidades dela está se formando, o cérebrozinho dela está se formando, então se tu ensinar para uma criança que a vida dela é ali, o lazer dela é na frente de uma tela, que para você fazer o teu serviço de casa ela vai ter acesso a uma tela, ela vai aprender aquilo. E lá na frente, né, ela vai colher os frutos desse ensinamento. Como ela vai pelo mais cômodo, tela é legal, ela vai te encher o saco até tu dar a tela, porque para ela... ninguém disse que ter filho era fácil, né? É muito mais cômodo, sim, tu chega em casa cansado do trabalho, tu quer descansar, tu quer fazer as tuas coisas de casa, é muito mais cômodo tu dar uma tela pro teu filho, porque ele vai ficar quieto. Mas será que é positivo esse ficar quieto? É ficar quieto de não tô aprendendo nada. Isso. Nada. E criança não dá pra tu contar a história, até 2 anos ela não tem noção de amanhã. Amanhã vamos fazer tal coisa, ele não tem essa noção ainda. Sim. Então ele não está entendendo patavinas daquele desenho ou daquilo que está passando, certo? Sim, muita gente diz, eu dou desenho para ele, mas é desenho educativo. Não existe, nessa idade não existe. Claro que ele vai aprender alguma coisinha ou outra. Por exemplo, ele sabe falar as cores porque no desenho ele viu das cores. Sim. Mas se tu falar para ele as cores, ele também vai falar as cores. É um benefício e muitos malefícios. Isso. Claro que a gente também não é ignorante, vai dizer que vai viver a vida inteira sem telas, até porque a gente também, né, é refém das telas. Hoje em dia é uma ferramenta de trabalho, a gente usa as telas. Mas a gente tem regras, né? Então, assim, o recomendado pela Organização Mundial de Saúde é do 0 aos 2 anos, 0 telas. Zero nenhuma. Depois dos 2 anos, aí vai aumentando, né? Conforme a idade vai aumentando um pouquinho. Mas em nenhum momento é recomendado, é positivo uma criança passar 8, 10 horas na frente do celular. Mesmo jeito, não é recomendado um adolescente passar 8 horas por dia jogando videogame. Exatamente. Então, não tem vida, né? A gente sabe como é que fica uma criança que passa muito tempo na frente da tela, assim, aos extremos, né? Só pegar por mim, a gente assistia, mas passava 4 desenhos no meio-dia e tu tinha intervalo, tu tinha que esperar. Hoje não, se tu botar, fica meio que hipnotizado ali na frente daquela tela. As crianças na frente de telas, elas não sabem esperar, não têm habilidade de esperar. Muita gente diz assim, mas é porque é bom isso, né, não saber esperar. Não é bom, a criança precisa aprender a ter frustração, a esperar, a ficar ociosa, né? É o melhor amigo da imaginação e a criança ficar sem nada para fazer. E quando ela tá na frente de telas, ela não tem isso. Então, isso. Ela tá ali na frente de tela, acabou um desenho, passa para outro, acabou o desenho, passa para outro, acabou o desenho, passa para outro. Então, exatamente, quando a gente tinha acesso a telas, né, a gente assistia televisão, acordava sábado antes, né, mais cedo, 8 horas da manhã, tava lá de pé para assistir o desenho, assistia 15 minutos de desenhos, daí tinha meia hora de intervalo, então a gente tava esperando por aquilo que a gente queria. E hoje em dia não tem isso, né?
as crianças estão ali assistindo, por exemplo, acabou a internet, travou a internet. Qual é a reação das crianças? Geralmente as crianças ficam muito irritadas, muito nervosas, né? Tem crianças até que jogam celular, quebra e aquela coisa, porque não aprendeu a lidar com a frustração, com a negação, com o esperar. Com frustrar, e se frustrar hoje, amanhã, ano que vem, ou quando for adulto, vai se frustrar. Vai. O mundo não é uma telinha que tu faz tudo que tu quer a hora que tu quer. Exatamente. Então, se não ensinar quando ela é pequenininha, ela vai ter que aprender na marra depois que ela for. Se a gente, enquanto pais, não ensinar, a vida ensina, né? E é muito melhor a gente, enquanto pais, estar ensinando a vida. É mais dura, a vida não tem dó de ninguém, não. Isso. Então tu começou lá em... Quanto que isso? Tu começou mesmo na educação especial? Em 2019. 2019, foi se aperfeiçoando, trabalhando na PAI. Como é que foi para ti trabalhar na PAI? De primeiro, né, eu entrei lá, era diretora na época, a Inês, um amor de pessoa, amava a educação, assim, eu admiro ela muito até hoje. Eu pensei, meu Deus, isso não é pra mim, porque a gente precisa realmente gostar de estar lá, né? Mas dia após dia eu fui entendendo, né, que as pessoas que estão lá têm as dificuldades dela, têm as limitações, e elas têm um motivo para fazer o que fazem. Então, assim, muitas vezes entre um insulto, né, por exemplo, eu já apanhei, depois corri pro banheiro chorar, porque eu pensei, o que eu fiz de errado, né? Mas não, é porque eles têm as dificuldades dele, né? Então, assim, dia após dia a gente ia vendo as dificuldades dele e eles não conseguindo lidar com essas dificuldades, né? E eu fui me apaixonando e amo de paixão, e assim, hoje não trabalho mais na educação especial lá dentro da PAI, mas assim, gosto muito e tenho muita saudade, né? Lá os alunos, né, eles são muito verdadeiros, então se eles falam que eles gostam de ti, é porque eles gostam de ti de fato, então é uma experiência única, assim. Tem alguns que são criança eternamente, né? Sim, então, eles têm aquela brincadeira, aquela imaginação, aquele apego, né? Então, assim, eles têm 60 anos, mas eles querem brincar. Então, criança acabou não evoluindo a cabeça deles. Parou. Tu conta uma história hoje, amanhã tu conta a mesma história, eles acham engraçado, depois de amanhã tu conta a mesma história, eles acham engraçado, então é uma inocência muito gostosa. Sim, qual era o aluno mais velho que tu tinha lá? Que eu atendia lá, eu acho que era a Madalena que hoje já faleceu. E tinha quantos anos? Eu acho que ela tinha por volta de 60. 60 aninhos. A pessoa que tem um pouquinho de deficiência, alguma coisa assim, geralmente a vida dela não é... A expectativa de vida não é muito alta? É menor, um pouco menor, sim. Não tem nada relativo, mas é um pouco menor, até pelas questões de vai ficando idoso, né? Os idosos de hoje em dia, né? A gente já vê, acaba tendo uma dificuldade aqui, uma dificuldade ali, então às vezes assim, vai perdendo a locomoção, o movimento das pernas, então vai acabando ficando numa cadeira de rodas, e daí acaba que não fala, não se comunica e vai... Acaba trabalhando, às vezes tem algum problema físico junto com... Sim, pode. Geralmente motor, principalmente, né? Geralmente tem alguma dificuldade junto, deficiência intelectual junto com alguma outra. Alguma dificuldade motora, não é necessariamente... Não é um padrão, não. Mas acaba levando a né? O cérebro ali não funcionou, então assim, o sistema vai ser um pouquinho diferente, assim. Tem algum motivo para a pessoa nascer com alguma deficiência física, mental, alguma coisa assim? Motivo não, assim, né, os estudos genético, né, então assim, tem muita base genética, tem alguns casos também que, por exemplo, um parto, né, que tem uma dificuldade no parto, uma falta de oxigenação, então acontece disso também. Bem menos do que a galera fala. Bem menos, bem menos. Basicamente, tem gente que nasce, sei lá, sem a mão. É uma dificuldade ali na hora, é uma coisa genética, aconteceu um erro na hora de dividir as células, vamos dizer assim. E do mesmo jeito que pode ter uma dificuldade na mão, pode ter uma dificuldade cerebral. Mais ou menos isso. Mais ou menos. A grosso modo, mais ou menos podemos isso. Dizer assim. Aí tem, antigamente, há um tempo atrás só se falava em síndrome de Down, né? Não se falava em autismo, era síndrome de Down. Síndrome de Down é bem visível, né? Fisicamente. Fisicamente, sim. A síndrome de Down tem uma característica física bem marcante. Como é que tem o olhinho puxadinho? Como é que tem o rosto um pouquinho mais redondo, eles geralmente são um pouquinho mais acima do peso também. É característico físico da síndrome de Down, então essa é mais fácil de diagnosticar, vamos dizer assim. Antes já, né, hoje em dia a gente já faz a ultrassom, as morfológicas bem antes, que já apontam, né, as características antes de nascer. Ao já contrário tem o diagnóstico. Do autismo. O autismo não tem sintoma físico nenhum. Não tem sintoma físico e também não tem um exame que tu vai lá fazer que vai dizer positivo ou negativo.
Porque o Down, justamente por ter uma característica física diferente, já se consegue ver lá no transtorno. Sim. Mas as outras não. Tu falou de transtorno de... Opositor desafiador, que é o TOD. Não. Tem TOC? Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, tem vários transtornos, né? Mas o que a gente trabalha hoje, que a gente tem mais comum, é o transtorno do espectro autista, é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que tem 2 tipos, né? 3, no caso, o subtipo desatento, que é aquela criança desatenta, o subtipo hiperativo, que é aquela criança que não para quieta, e o subtipo combinado, que tem os 2, né? E o transtorno opositor desafiador, que é aquela criança que tem dificuldade com regras e limites, enfim, é o que a gente tem mais comum. Mas existem inúmeros outros transtornos, né? Dificuldades. Sim, tem também as dificuldades de aprendizagem, né? Por exemplo, a dislexia, de matemática, enfim, tem várias coisas. Na minha época se falava muito como as coisas mudam, né? Hoje é uma coisa normal, mas as crianças não faziam óculos, tu não via criança de óculos. Sim. E às vezes tinha uma criança com uma dificuldade horrível para atender, não aprendia nada, a professora pegava ela da última carteira e botava para a primeira. Pronto, resolvia o problema da criança. Hoje não, hoje já é mais normal porque a gente vai atrás, já né? tem esse acompanhamento, né? Sim, consegue visualizar. Na época eu vivia até os 10 anos, às vezes, com dificuldade de visão. Direito. Olha a quantidade de criança que usa óculos hoje. Muito. Eu não lembro de nenhum colega meu de 20 que um usava óculos. Eu acho que também não. Deveria ter 2 ou 3 ali que tinham dificuldade de visão. Tinha necessidade, né? Sim, e daí não perdeu ali o início do aprendizado, mesmo que ele botou óculos com 15 anos, atrapalhou a vida dele inteira por falta de um óculos. Esses transtornos é a mesma coisa, né? Sim. Dá para melhorar muito a vida da criança com o atendimento. Com certeza. Dá para regredir o transtorno, vamos dizer assim, deixar ele mais leve. O que a gente faz é estimular, é trabalhar as dificuldades para que lá na frente essa criança cresça e se torne um adulto independente, né? Então hoje a gente tem no autismo ali, por exemplo, os graus, né, os níveis de suporte. Então o que a gente quer? A gente quer que essa criança lá no futuro se desenvolva sozinha, que ela vá trabalhar, que ela seja independente, por mais que uma coisinha ou outra pode ser que ela seja dependente. Então, por exemplo, assim, o adolescente tem autismo, saiu de casa, foi morar sozinho, sabe fazer comida, sabe se virar, mas ele vai fazer um arroz, ele liga pra mãe, como é que eu faço o arroz, né? Mas ele tem essa independência de fazer, então é isso que a gente busca, né? Eu sempre digo que é um trabalho de formiguinha, porque a gente, né, colhe cada dia uma coisinha, cada dia a gente faz, então assim, não é de um dia pro outro também que a gente vai estimular e vai colher um resultado. Mas é um trabalho de formiguinha para que a gente estimule, para que a gente acompanhe a idade, acompanhe os outros, né, também, do que é esperado para aquela idade, e que lá na frente a gente colhe esses frutos, né, dessa estimulação, desse trabalho todo. Como é que funciona a estimulação para o pessoal que não sabe como é que funciona? O que é estimulação? O que tu estimula? Como é que faz? Então, a estimulação é até os 6 anos, né, a criança ali, né, nesse foco da criança até os 6 anos. Então, por exemplo, assim, o pai e a mãe chegam ali pra mim, meu filho tem uma dificuldade de socialização, ele vai pra creche, mas ele não conversa com ninguém, ele fica lá no cantinho dele sentado, né, brincando com as coisinhas dele. Então, o que a gente faz? A gente passa por um processo avaliativo para entender essa criança, porque cada criança é única, cada criança é diferente, então a gente precisa entender a dificuldade dessa criança. Então, às vezes, lá no processo avaliativo, tu vai entender que a socialização tem uma outra dificuldade por trás. Então, assim, o pai e a mãe estão vendo só dificuldade na socialização porque é nítida, mas tem uma dificuldade de concentração, de foco atencional, de linguagem, enfim. O que a gente vai fazer? A gente vai avaliar todos os aspectos, tudo que é esperado para a criança realizar naquela idade, aí a gente vai estimular em cada habilidade. Então, por exemplo, assim, ela tem uma dificuldade na socialização, a gente vai socializar. Então, a gente vai passar ideias para os pais fazerem em casa, para os professores trabalhar, vamos fazer dessa forma, vamos ver se funciona, talvez não funcione, vamos trocar de outro. A gente acaba socializando ali em atendimento, em consultório também, né? E se precisa também, a gente faz encaminhamento para outros profissionais, que às vezes, né, a demanda é um pouquinho
pouquinho diferente, faz encaminhamento também. Mas basicamente a gente vai trabalhar aquilo que a criança tem dificuldade. Então, ela tem uma dificuldade de brincar. Então a gente vai brincar, a gente vai sentar, vai brincar, vai mostrar a funcionalidade, a gente tem que fazer assim, assim a gente pode fazer, vai usar a imaginação, vai trabalhar. Então a gente trabalha tudo que ela tem de dificuldade ali na estimulação. A gente estimula, a gente vai trabalhando para que ela consiga alcançar por conta própria aquilo que ela tem dificuldade. Basicamente, como a criança aprende a falar, com repetição. Sim, sim. Calma, a gente tem que usar as técnicas adequadas. Então, assim, às vezes o que funciona para uma criança não funciona para outra, né? Então a gente vai avaliar aquela criança. Aquela criança gosta de jogos lógicos. Então a gente vai usar bastante jogos lógicos, mas nesses jogos lógicos a gente vai estimular o que ela tem de dificuldade. Sim. Então, assim, a criança tem uma dificuldade de concentração. Ela se concentra bem quando ela está desenhando, mas certo. quando ela vai fazer uma atividade de números, ela não consegue se concentrar. Ela faz ali um número, dois números e se perde. Então a gente vai trabalhar essa dificuldade que ela tem, partindo do interesse dela, mas também colocando as coisas que ela não gosta de fazer, porque ela vai precisar aprender a fazer. Então a gente vai estimulando, incentivando, ensinando para que ela consiga fazer. Basicamente dá um drible nela para ela não entender que ela está fazendo o que ela não gosta de fazer. O que eu trabalho bastante é com jogos, porque as crianças, quando estão jogando, as crianças, adolescentes, até a gente adulto, né? Às vezes a gente está jogando e não vê o que a gente está aprendendo. Certo. Então eu uso, claro que eu uso também outros métodos, né? Mas eu gosto bastante de utilizar os jogos justamente por isso. Cada jogo tem um intuito, tem um objetivo. E se tu souber o objetivo, estabelecer bem esse objetivo, o que tu quer alcançar com aquele jogo, tu vai conseguir. Então a criança tá ali jogando, ela nem sabe que tu tá trabalhando o foco atencional, a concentração, a socialização, enfim, ela não sabe o que tu tá trabalhando. Pra ela tá só jogando. Mas ali a gente vai fazendo esse jogo e outro jogo e outro jogo e outro jogo, e lá na frente tu vai ver como ela melhorou naqueles quesitos que a gente queria melhorar. Um exemplinho simples: dominó. Vai ter que saber contar até 6, vai ter que saber somar, vai ter que saber que esse 6 é igual àquele 6, vai ter que saber quantas peças tem na mesa. Sim. É um jogo totalmente matemático. Sim, sim. Tem que saber contar. Estimula a concentração, a atenção, as regras, os limites, a percepção do outro, esperar a sua vez. Então tem... até frustração, perder. Frustração, perder. Tem criança que não sabe perder. Sim. Não tem criança que... se não ganhar o que quer, ou não numa brincadeira, não sei como ela quer, isso também pode ser um transtorno, pode ser uma questão de criação. Pode, tudo é aquela coisa, né? A gente não pode dizer que é ou que não é sem avaliar o contexto inteiro, né? Mas muitas vezes, assim, as crianças, o filho mais novo, né, vem daquela criação, daquela coisa um pouquinho mais liberal, então, assim, tem essa dificuldade de perder, ou o filho único, né, ou da própria personalidade da criança, né. Isso, mas a gente tem que ir incentivando, claro que a gente geralmente não bate de frente, né? Então a gente vai pelas beiradas, vamos dizer assim, né? Para essa criança ir entendendo que perder faz parte, que é normal, que tá tudo bem, até essa criança aceitar o perder, assim, né? Frustração e tudo mais. Sim. Frustração em geral, né? Tudo, né? Perder, não ter o que quer na hora que quer. Sim. Hoje não tem muito aquela de na volta compra, né? Na nossa época tinha muito de na volta compra. Tem até uma brincadeira que hoje está surgindo, né? O cara vai lá, mostra uma TV pra mãe, gostou da TV, mãe, gostei. Sim. Na volta nós compramos. Mas nós tinha muito disso, né? E passava, e criança esquece, né? Criança esquece. Por que a mãe falava na volta a gente compra? Porque na volta não ia lembrar, nem ia lembrar de volta nenhuma, já tinha esquecido. E se for dar tudo que uma criança pede, não tem condições. Mas era o jeito que elas tinham de trabalhar. Sim. Cada um trabalha dentro da sua realidade, né? Sim. Infelizmente, né? Eu já tenho 40 aí. Na minha época não tinha nada disso para criança nenhuma, e uma geração antes que a minha, pior, além de ter um monte de dificuldade, ainda apanhava na escola. Apanhava do professor. Imagina tu ir estudar uma coisa que tu tem que aprender, chegar lá saber que tu vai apanhar do professor, porque era por qualquer motivo. Imagina o prazer que essa criança tinha de ir para a escola. Por isso que havia muita desistência, né? Sim, as crianças não iam para a escola. E até a realidade era outra, né? Sim. Fazia a quarta série forte, né? A galera disse que levava 8 anos para fazer a quarta série. Então estudava, ia lá, apanhava em casa, apanhava quando sabia somar e dividir, tchau.
Até sim. Escrever o nome estava... ler e escrever. Hoje são analfabetos funcional, né? Lê e não sabe o que está lendo, não sabe interpretar. Então, a educação melhorou bastante, né? Acho que nessa parte aí, sim, né? muito. Ainda tem muito caminho pela frente, né? Tem muito a melhorar, mas a gente melhorou muito a educação nesse ponto, sim. Professor, eu não sei se tu começou a dar aula, já tinha faculdade, não? Sim, já estava cursando a faculdade. Mas quem tinha oitava série, 30, 40 anos atrás, dava aula. Sim. Até porque era difícil quem fazia o segundo grau. Na minha época começou, não, tem que ter o segundo grau, aquela coisa, né? Sim. Quem tem aí 45, 50, não, tem que ter o segundo grau, agora tem que ter faculdade. Na época, um tempo atrás, tinha que saber ler e escrever. Se saber ler e escrever em um ano, tá ótimo. Se levou 5, beleza, continua indo para a escola. Mas era até 12 anos indo para a escola, 14 anos numa briga lascada. Até porque a demanda era ir pra roça, trabalhar, precisava ajudar os pais, então era diferente da realidade que a gente tem hoje, né? E aquele que estudava, estuda para ir pra cidade. Estuda para arrumar um emprego, estuda para sair da roça. Hoje estuda para ficar na roça. As coisas mudam, graças a Deus, né? Vai melhorando. Então, em que ano tu começou a tua... Eu sei que ela deve ter 15 faculdades, não sei, perdi as contas de pós, e todo dia ela está estudando alguma coisa. Quando eu acho que aquela primeira tem mulher que engana o marido na hora de comprar roupa, ela me engana na hora de fazer pós. Ela está sempre fazendo uma pós diferente. Não, essa aqui eu já comecei lá atrás. Não, essa aqui eu já tinha. Não, essa aqui é uma promoção, veio 4 por preço de uma. Então, ó. A primeira faculdade que tu fez quanto? De pedagogia eu me formei em 2018. 2018? Não. Quantas tu tem noção? De faculdade? Faculdade eu tenho a pedagogia e a educação especial. Daí tem as especializações ali e as pós, fora os cursos, tudo, né? O pessoal entender. Pedagogia é como se fosse um clínico geral. Na questão de medicina. Pedagogia trabalha com a educação, né? Mas a educação no âmbito geral. Então quem tem pedagogia pode trabalhar creche. E o ensino fundamental até o 5º ano. Certo, daí se tu quiser passar para dar aula para o segundo grau, que era da minha época. Sim, se tu quiser dali para frente, né, do ensino fundamental para frente, daí são matérias específicas. Sim. Então assim, daí vai ter português, matemática, história, são matérias específicas. Ter feito aula de, sei lá, sim. De biologia, se tu quisesse, de pedagogia para frente. Sim, é mais ou menos isso, tá? É uma questão de biologia, se fosse o caso, podia fazer mais uma especialização. Sim, biologia, as matérias específicas ali fazem uma faculdade ali. Isso, daí daqui a pouco vai, tu tá estudando baleia. Só a baleia, tu não fala nada, mais ou menos isso aqui que tu tá fazendo, né? Sim. Começou pedagogia, aí psicopedagogia. Isso, daí eu fiz psicopedagogia, aí eu fiz a educação especial e a neuropsicopedagogia, que são as mais importantes, né? Tenho várias pós-graduações em autismo, em educação infantil. Então daqui pra frente tu poderia, se fosse a realidade, trabalhar só com autismo. Sim, se especializar nisso. Sim, poderia. É que nem médico também, né? Outro é um clínico geral, outro trabalha só com o coração, outro trabalha só com uma válvulazinha do coração e assim por diante. Né? E são especializações, você vai ficando cada vez mais focado em uma coisa só, estudando mais sobre aquilo. Sim, isso aí. Pretende fazer mais alguma faculdade? Se eu falar isso, a gente vai arrumar uma briga aqui. Se fosse para tu fazer daqui para frente, qual seria a próxima? Eu tenho lá no fundinho do meu coração, assim, a psicologia. Psicologia. Né? Psicologia. Aí é um pouquinho mais pesado. Acho que nós vamos compartilhem, se inscrevam no canal, quem sabe de repente aqui dá pra gente fazer uma faculdade de... A gente não, ela fazer uma faculdade de psicologia. Isso aí. Aqui é bem diferente a coisa. Eu tenho formação, eu tenho faculdade, eu tenho pós-graduação, mas eu nunca fiz com muita vontade. Eu fiz, eu fui, né? Eu tava lá. Aquela coisa, estudei, não reprovei nada, mas assim, eu nunca foi meu... Eu gosto muito, e tu sabe disso, de ter informação, eu gosto de informação, eu gosto de aprender, eu gosto de estudar sobre tudo. O Wikipédia ambulante, né? Porque eu não sei se tudo que eu pergunto para ele, de fato, ele sabe, mas o que eu pergunto ele me responde. Isso aí. Mas eu não gosto de sentar numa sala e estudar, nunca foi meu forte, nunca gostei de... Vai que eu tenho algum transtorno. Nunca gostei de ficar sentado, parado, estudando, nunca legal, nunca gostei de matemática também. Por que criança não gosta de matemática? Explica pra nós, porque eu acho que é 90%. Né? É que matemática é difícil, né? Não é assim...
tão fácil, vamos dizer assim, né? Mas eu acho que tem muito a ver com o professor também, né? Com a forma que é ensinado. Porque a gente, quem professor de matemática geralmente é muito inteligente, mas não sabe passar isso, né? Então, o professor foi lá, explicou, e tu ficou boiando lá na primeira frase, então vamos dizer assim, né? Eu também não entendo muito de matemática, básico e olhe lá, eu né? fui bem até dividido, então dali pra frente, aquele negócio de x pra lá, pra cá vai negativo, não, nada funcionou. É que é lógico, é óbvio, vamos dizer assim, o português tem a gramática, tem a escrita, mas tem a ver com o que tu escreve, com o que tu sente, com o que tu visualiza, né? A matemática daí começa a misturar números e aquela coisa, né? Que não sei. O que não quero ofender nenhum professor, pelo amor de Deus, mas o que todo mundo fala, quando é que eu vou usar isso aqui? Usa, claro, né? Parece que não, mas a gente usa, não tudo que a gente aprendeu, mas eu acho que é mais uma questão de desenvolver, não de usar. Isso. E às vezes é muito psicológico, né? Às vezes o professor tá lá passando uma conta no quadro de 15 linhas e tu já tá lá na primeira linha pensando, meu Deus, não entendi nada. Tu nem se esforçou para entender muitas vezes. Esse troço e tem a dificuldade da matemática, que ela é como as tuas pós, né? Tu começa em mais, menos, vezes, dividido, e um vai dependendo do outro. Então, se tu não aprendeu mais, tu não vai saber fazer o dividido, aí não vai chegar na raiz quadrada e assim por diante. Então, acho que é isso. Tu acha que é mais e vamos combinar um negocinho meio entediante, né? Então, pra tu fazer que quem gosta, quem não gosta, não gosta, assim como todas as áreas, né? Então, assim, se às vezes a gente vai falar de inglês, vamos dizer assim, quem entende, quem gosta, vai super bem. Quem já vai com aquela pouca fé, com aquela pouca vontade, não vai se desenvolver. Se a gente fosse dividir por matéria, né? Geografia, história, português e matemática não está tão ruim assim. Sempre tem aquela que tu tem mais afinidade, né? O que precisa acontecer, tu precisa entender. Então, tu precisa aprender as 4 operações básicas, tu precisa aprender o mais, menos, vezes dividido. Isso tu precisa ter como base, porque senão não vai funcionar. Se tu tem essa dificuldade, eu sei todas as continhas de mais, de menos eu não consigo fazer, então já pode ser que tenha alguma dificuldade ali por trás. O certo deveria parar na de menos, então vamos acertar isso aqui, não vamos passar por não vai empurrando com a barriga, né? Isso, é isso aqui. Agora, eu nem sei como é que está agora a questão de escola, mas roda ainda ou não roda na escola? Nos primeiros anos ali tem as legislações que não permitem a reprovação. Certo, aí é que nós chegamos no problema. Se eu estou no primeiro ano, estou dando só um exemplo aqui, na primeira série eu aprendo a conta de mais, como a gente disse, é uma escadinha. E eu vou para o segundo ano sem aprender a conta de mais e já começo a aprender a conta de menos, lascou. Sim. Lascou, então daí eu vou usar o mais o resto da minha vida. Tudo que eu for aprendendo, o mais vai me fazer falta. Por isso que eu acho meio errado esse negócio. Sim, é particular isso, né? Claro que para eles chegar nessa decisão eles devem ter feito muito estudo, mas não tem uma lógica, vamos dizer assim, né? A criança ela não pode reprovar no primeiro ano, mas ela não sabe as letras, ela tem a dificuldade, então como é que ela vai acompanhar a turma no segundo ano? Então não seria mais justo essa criança fazer de novo esse primeiro ano, ter oportunidade de novo, de aprender desde o começo, né? Para ela conseguir pegar e acompanhar aquela turma, então, do que ela tá lá perdida depois no segundo, terceiro ano. Ou diagnosticar esse problema lá no meio do ano, vamos dizer assim, e acompanhar essa criança, né? Ter uma professora a mais, ou a horas a mais de aula. Sim, então assim, meu filho está no primeiro ano e a gente já está, por exemplo, agora quase na metade do ano e ele não sabe escrever o nome, não sabe as vogais. Então, vamos correr atrás, vamos ver se tem alguma coisa. Pode ser que não tenha, mas pode ser que tenha. Sim. Se for o caso de uma criança simplesmente com dificuldade de aprendizagem por algum motivo que não seja um transtorno, tu consegue atender também? Sim, eu consigo atender com laudo ou sem laudo, né? Então a criança tem uma dificuldade na aquisição da escrita, na aquisição da leitura. Então vem lá, a gente vai fazer todo o processo avaliativo, vai entender essa dificuldade dessa criança e vai correr atrás e vai ajudar. Sim, uma dúvida. Vamos para fazer um corte depois. Tem criança capeta mesmo? Os antigos falavam, sabe? Simplesmente ela não tem nada, ela é capeta mesmo, ela gosta de agitar. Tem? Tem criança que, vamos dizer assim, uma criação que não impõe regras, que não impõe limites, que é muito liberal. Criança tem energia,
Sim. né? Criança tem que ter energia, criança tem que correr, tem que brincar, mas ela precisa aprender a hora de parar. Então, assim, tudo bem se a criança for capeta, se a criança for ativa, se ela vai brincar na rua, se ela, né, se surge, faz aquela coisa toda, desde que, se ela sentar para almoçar, para jantar, ela conseguir sentar e almoçar e jantar, sim, né? Então, assim, aquela criança que está o tempo todo, assim, se remexendo na cadeira, ou muitas vezes o pai e a mãe dão a tela, ela só para quieta na frente de telas, pode ser que tenha alguma coisa, né, que não está certo. Então, assim, a criança tem energia, a criança tem que ter energia, a criança tem que correr, tem que brincar, né? Mas ela também precisa parar. Tem que ter energia onde? Sim. Desde que for direcionado. Porque assim, se aquela criança, por exemplo, assim, na hora da escola, então ela precisa aprender que lá na escola ela vai ter um momento que ela vai sentar na cadeira e ela vai ter atividade para fazer. Vai ter aula de educação física que ela vai correr, na aula de educação física ela vai correr, brincar e aquela coisa. Então, assim, o que a gente observa, a criança que tem energia, que corre e brinca, né, é normal, desde que essa criança saiba parar. Então, sim, aquela coisa de parar. Isso, filho, agora 40 minutinhos. Isso, né, filho, agora a gente vai sentar, vai almoçar e você vai ficar sentado aqui até acabar de almoçar. Vai levar 10, 15 minutos, que seja o tempo ali, né? Mas sim, ela sabe parar, ficar calma, almoçar e aquela coisa. Esse excesso de energia ou de repente uma agressividade ali, uma resistência muito grande a ficar parada. Daí já indica alguma outra coisa, né? Pode ter alguma coisa. Ser. Sim, pode ser. Então, assim, às vezes aquela criança que não consegue, tá lá na sala de aula, ela tá sentada, mas ela tem que levantar para apontar o lápis, ela tem que levantar para pegar a borracha do amigo, ela tem que ficar balançando as pernas, ela tem que ficar se remexendo, ela não consegue na cadeira dela, arruma a cadeira dela, fica aquela coisa, aquela criança que não para em momento nenhum, que ela não consegue se concentrar, pode ser que seja sim alguma dificuldade. É um sinal de que, sim, que tem. Sim. Então, essa coisa, eu escutava muito, é que ela é revoltada. É que ela né? Sim, a gente ainda ouve, né? Sim. É uma balança, né? A gente tem que. Por isso que a gente precisa avaliar, não dá pra dizer, né? Sim. Porque muitas vezes é a criação do pai e da mãe, né? A mãe e o pai não para pra comer, não para pra fazer nenhuma atividade, vive correndo. Então a criança vem naquele ritmo, sim, né? Então isso não significa que ela é hiperativa, que ela tem algum transtorno, alguma dificuldade. É só a criação dela, é só o jeito dela. Do mesmo jeito que tem uma casa que fala mais alto, ela vai falar mais alto, a que fala mais baixo, ela vai falar mais baixo. Sim, exatamente. Ela vai pegando até gestos, né? Tudo, a criança aprende tudo. Tudo isso. Eu na minha família tenho uma coisa misteriosa, fazia assim, ó. Todo mundo faz. Todo mundo dos homens ali, todo mundo faz. Até parente que eu nem conheço, chega lá, o cara eu faço menos, mas meu pai, meus tios, e é uma coisa aprendida, porque foi o tataravô fazia e veio passando pra galera e todo mundo aprendeu. É uma coisa que tu nem percebe que tu tá aprendendo, mas tu tá aprendendo. E que não tem lógica nenhuma fazer. Não é pegar uma colher, não faz sentido nenhum tu fazer isso, mas a família inteira faz. Minha família tá aí de testemunho. Bota o depoimento aí embaixo aí. Chutem, quem começou? Quem foi? Foi o vô, o bisavô, o tataravô. Então, são coisas aprendidas. Sim. Certo? Tu disse que tu atende no particular? Sim. Isso. Tu atende aqui em Vitor Meirelles mesmo? Atendo aqui em Vitor Meirelles no sindicato atualmente. Quiser entrar em contato lá, no Jabazinho. Fala com a Janaína lá que isso eu posso afirmar, o trabalho dela eu não posso dizer que é perfeito, mas que ela se esforça ao máximo para que seja. Isso é um fato, eu vejo o quanto ela trabalha, eu vejo o quanto ela estuda, a gente tem uma criança pequenininha, né? É bem pesado, é bem puxado para ela, eu sei que ela estuda muito e ela se dedica muito e ela tem muito amor pelo que ela faz, isso é um fato, né? Tu já teve mãe professora? Então, acho que sim, já está no sangue também, né? Já está no sangue, influenciou. A tua avó já era meio de agente de saúde, dessa coisa, né? Sim, a vovó fazia merenda, então sempre estava envolvida com isso, né? Foi vereadora, então sempre envolvida com o povo também, já veio, né? Eu sempre brincava com a mãe, né? Brincava quando eu era criança que não era para eu ser professora, né? Até porque sabe das dificuldades dessa profissão, como todas as outras têm, né? Mas eu acho que estava ali no sangue e era para ser, então eu nunca pensei em outra coisa. Sim, então... A mãe professora, a mãe diretora lá em Hoje a mãe diretora, sim. Faz uns aninhos. Bastante tempo. Bastante tempo lá em Marçom. Não faço ideia, mas assim,
bom, não sei se ela começou a dizer, não vou falar a idade, não vou dizer quantos anos tem, né? Mas faz um tempinho que é professora, Sim, desde que tu nasceu, ela era professora. Sim, desde que eu nasci, sim, eu acho que logo depois ou antes de eu nascer ela já era professora. Tu acha que ela virou professora porque ela não gostava de colher fumo? Não, e se foi isso, ela se lascou, né? Porque colhe fumo até hoje, né? Não mudou nada, agora faz as duas coisas aí. Então, seguiu o exemplo da mãe e foi trabalhando. Sim, nem foi assim pelo exemplo, acho que foi pelo, né, uma coisa foi levando a outra, né? Claro que o exemplo também arrasta, vamos dizer assim. Sim. Mas é aquela coisa, se eu não gostasse, né, não adiantava só o exemplo dela, se eu não gostasse eu não ia manter, né? E a questão de entrar na APAE foi simplesmente financeira, não é? Precisa de uns filhinhos, todo mundo Também. Tu já tinha essa ideia de trabalhar? Não tinha ideia. Que cresceu teu amor, vamos dizer assim. Inclusive a mãe também passou pela experiência da APAE e ela não gostou. E, né, normal isso, E eu acho que, assim, como eu disse, né, a diretora na época, assim, tinha um amor, uma paixão, assim, aquilo me instigou pra ver como é que era, né? Sim. Então, assim, eu entrei com medo, eu pensei, isso não é pra mim. É difícil, porque eu entrei ali nova e os meus alunos eram 20, 30 anos mais velhos que eu, então imagina, né? Não era uma coisa fácil, assim, né? Mas com aquela coisa, dia após dia a gente vai entendendo, vai compreendendo e vai se apaixonando, e vai gostando. Então ali foi o estalo, vamos dizer assim. A maioria era mulher, né? Tem homens também, mas a maioria é mulher. Daria 80% sossegado. Sim. Um dado interessante que eu vi é que quanto mais desenvolvido o país, mais a tendência de mulher trabalhar com professor, enfermagem, essas coisas que exigem mais atenção, mais carinho, mais feeling, sabe? Querendo ou não, mulher tem essa coisa de mãe, isso não generalizando, mas 99% dos casos, tem mais essa coisa de mãe, de ter mais carinho, de ser mais atenciosa. O homem é um pouco mais rústico, nós somos rústicos. Né? Tu acredita nisso? Tu acha que sim? Sim, eu acho que sim, eu acho que é uma questão... a mulher, não que o homem seja diferente, mas assim, de uma forma geral, né? As mulheres têm mais esse carinho, essa forma um pouquinho diferente, os homens são mais diretos, mais reais, né? Então é isso ou é isso. A mulher já não, a mulher já tem aquela coisinha de puxar um pouquinho pra cá, de vamos conversar, vamos fazer diferente, né? Tem aquele jogo de cintura um pouquinho diferente. Dica pra quem é casado, quando a tua mulher tá reclamando de uma coisa, ela não quer resolver o problema, ela sabe a solução. Ela só tá reclamando, então não responda, porque se tu responder, tu vai ser lógico, né? Ela chega em casa reclamando que o pneu do carro furou. O que nós vamos dizer? Troca, certo? Mas ela só queria reclamar porque aquilo perdeu tempo, porque aquilo foi um saco, porque aquilo ela teve que trocar pneu, porque é ruim trocar pneu. Mulheres aprendem a trocar pneu, é independente de vocês, tem que saber trocar pneu. Mas essa é a diferença, acho, do homem e mulher. Mulher mais emocional, homem mais racional. Isso. Nós temos uma caixinha do nada, elas não têm caixinha do nada. E elas não entram na caixinha do nada porque se entrar elas querem mobiliar, enfeitar, botar quadro, então nós não deixamos só nossa, é exclusiva. Que a gente tenta, né? É exclusiva. É uma coisa que eu e ela sempre falando, que é aquela coisa no que tu está pensando. Nada. Como alguém pensa em nada? Eu não consigo entender como que alguém pensa em nada. É isso aí, mas a gente pensa em nada. O que tu está pensando? Nada. Simplesmente nada. Estou olhando para a parede. Não faz? Só discutam em casa aí se vocês fazem ou não fazem isso. Daniela, a gente já falou da tua profissão, vamos falar como a gente faz com todo mundo. Vamos começar lá da tua infância. Como é que foi, né? Tu morar no Catangara, é isso? Sim. Pai Valmir na plantação, a mãe na escola? Sim. Eu, na verdade, fui meio que criada junto, né, com o vô e a vovó, porque desde que eu me entendo por gente, a mãe era professora, então ela saía cedo de casa e voltava à noite em casa. O pai trabalhando na roça, me carregava junto como um chaveiro, né, mas eu mais atrapalhava do que ajudava, então acabava que muitas vezes eu ficava com o vovô e a vovó, né. Sim, era perto? A casa era... Sim, do lado. Então era mais tranquilo para tua mãe? Para deixar ela ter uma segurança. Confiança, né? E antigamente se levava, hoje se leva para creche, antigamente levava para roça, era o lugar que tinha. Sim. Era isso aí, vamos levar junto, botava alguma coisa para fazer, para passar o dia, e eu acho que não botava para fazer para trabalhar, porque não ajudava.
Nós trovava. Só que se deixasse sem fazer nada, ia fazer arte. Então, botava lá para trabalhar. Para quem não sabe, a avó da Janaína foi a primeira vereadora mulher e agricultora de Vicomarçom. É isso? Isso mesmo. Foi há muito tempo atrás, 90 aí? 96. 96, quando 96 a 2000. Quando nasceu. Eu lembro disso, eu morava lá também, então eu lembro da Dona Lídia lá, saudosa Dona Lídia, que foi a primeira vereadora mulher e agricultora. E como é que foi a infância aí? Tu gostava de trabalhar na roça ou foi professora para nós? Hoje eu entendo, né? O pai me carregava junto, assim, mas era aquela coisa de carregar, claro, que ajudava um pouquinho, assim, né? Conforme a gente ia crescendo e ia ajudando, né? Mas não entendia nada e mais atrapalhava do que ajudava. Não, tu nunca teve essa vontade? A vontade de ser de fazendeira, assim? Não. Inclusive, eu sempre falava que quando eu crescesse, casasse, eu ia morar na cidade. Hoje eu moro num sítio, né? Saí do mato pra vir pro mato. Mas nunca foi tua área? Não levava jeito, né? Eu sempre fazia as coisas, o pai plantava fumo ali, né? E fazia as coisas que tinha pra ser feito, mas sempre com raiva. Nunca gostando sempre daquela obrigação, coisa. Sempre na obrigação. Meu vovô estava sempre junto comigo, acho que é porque ele tinha dó, porque ele via que eu não ia fazer nada, então ele estava sempre junto comigo. Onde eu ia na roça, ele estava lá ajudando, né? Fazendo E isso é uma coisa interessante, porque isso não é de criação. Essa vontade, eu gosto de uma coisa e eu não gosto disso. É uma coisa pessoal, né? Porque tem 5 irmãos, tem 3 que gostam de uma coisa, tem 2 que não gostam da outra, todo mundo foi criado junto, um não odeia trabalhar na agricultura, por exemplo. Outro agora, teu irmão já gosta mais? Sim, o Jean gosta bem mais de lidar ali com o gado e aquela coisa. Sim, já ele tira as férias dele pra ir ajudar o pai. Tu nunca fez isso? Não. Saí de casa cedo, comecei a trabalhar, então... E também essa vontade de voltar pra ajudar, assim, a colher fumo. Eu vou dizer o seguinte, trabalhar na roça eu até gostava, colher fumo. Eu trabalhava um dia inteiro sem dar uma palavra, renando o tempo todo. A gente vai fazer uma pausinha, daqui a pouco a gente vai mostrar umas fotinhos aí da infância da Janaína, da casa, do pai, da mãe, enfim. Vamos dar uma pausinha, a gente já falou bastante da parte técnica, né? Claro que tem muito mais coisa para falar, mas a gente não pode ficar 11 horas aqui, senão vira um documentário, não um podcast, né? Sim. A gente vai dar uma pausinha, tomar um cafezinho, tomar uma água e já a gente volta. Valeu? Voltamos à nossa pausa, né? Pausa para o TT. É fácil ficar uma hora e pouco longe de deixar o menino sem estar perto da mãe aqui. É complicado, é punk o negócio. Mas como eu disse, a gente vai falar agora, mostrar, aliás, algumas fotos aí da infância da Janaína, da adolescência, né? Uma foto bonita aqui, os cabelos cacheados, estou dando uma olhadinha aqui. Começamos, que eu acho que é a que ela tem de mais novinha. Essa aí, Santidade tinha nessa aí. Eu não faço ideia. Pelo tamanho, um ano e pouco, um ano e meio, por aí, né? Ela já dormia bem na época, né? Ainda bem que ela dormiu bem, porque agora ela não tá mais dormindo nada, né? Mas gosta de dormir sim, se deixar, dorme bem, graças a Deus, né? Bem tranquilo. Aqui nós temos um casal aqui, duas situações, né? Aquele que acorda às 6 da manhã para tomar um café e acordar cedo e tal, e aquela que se desce, dorme até às 11. Então, tivemos que nos adaptar. Um levanta e não faz barulho, e outro fica na cama e deu, assim, né? Isso é antes de ter filho. Depois de ter filho, acabou essa brincadeira. Todo mundo acorda a hora que o Ron quiser. Não dorme, pronto. É isso aí. Temos mais uma aqui. Isso é na frente da casa da tua avó, né? Não, isso é na frente da casa onde era a casa do pai da minha mãe. Entendi. Sim. Era uma casa diferente. De madeira. De madeira. Diferente. Lá, bem em forma, assim como hoje. Sim. Acho que tem uma mais pequenininha aqui, ó. Eu errei a ordem. Essas aí são... Bem recém-nascidas. Bem mesezinhos, né? Um mêsinho. Sim, se tiver um mês. Era tradicional. Dona Cida, compartilha aí. Comenta aí quando que idade ela tinha, onde é que foi. Nos dá detalhes. A gente não sabe, ela era pequenininha, não lembra, né?
Temos uma fotinho maior aqui agora. Essa aqui a gente não vai dizer de quem que é. Depois a gente vai mostrar a Narielle, que é a filha da Janaína, né? Minha enteada. E a Janaína. Vocês deixem aí nos comentários quem vocês acham que é. É a Narielle ou é a Janaína? Janaína, quem é? Não vamos dizer. Temos uma maiorzinha aqui. Essa é quem? Tu, Narielle? É a Marielle. Essa é a Narielle, pra vocês verem que é parecidinho. Eu confundi aqui. Essa é a Narielle. Tinha quanto? Que idade é? Eu acredito que ela deve ter uns 5 ali. 5 aninhos, 5 aninhos. Aqui temos a Narielle. Eu já pulei um monte de foto aqui. Desisti de seguir na hora. Temos aqui a Janaína de novo. Mesma casa? É, a mesma casa ali em cima no Catangara, casa de madeira. Aqui Também por volta de uns 5, 6 anos, acredito. aquele cercadinho tradicional, né, de Sim, pauzinho. Que era toda a casa, aquele cercadinho muito de estaquinho pregado. Não tinha tela, era o que dava pra fazer, né? Mas as galinhas não respeitavam, não. Falavam tudo do mesmo jeito. Falando nisso, minha esposa tem um trauma com galinha. O que acontece? Não, deixa quieto, deixa quieto. Vou Só não deixar tenho no- uma amizade muito com elas. Ela não curte galinha, não. E nem frita ela não curte muito galinha. Só frita. Aqui em casa tem sítio, mas ninguém mora aqui, só de velhice. Porque a minha esposa não deixa eu matar nada pra se alimentar, tá? O bicho dela não pode comer, tem que comprar outro. Claro, esses são de estimação. Tá bom, eu sei que vocês estão pensando, eu penso a mesma coisa. Vamos lá. Temos aqui no famoso Proerd. Faz o Proerd com quantos anos? Era na quarta, então é em torno de 10 10 anos. 10, 11 anos. Eu não fiz Proerd, não tinha Proerd, não tinha inventado. Tem um professor ali atrás, sabe quem é? Sim, professora Lucir. Fiz o ProErd, tinha a redação, hoje ainda tem, né? E eu ganhei a melhor redação da turma, eu acho que era uma coisa nesse Era sentido. estudiosa desde pequenininha, não começou agora não, gente. É. A moça era estudiosa. Vamos lá? Primeira comunhão, não? Não, isso eu fui daminha de casamento. Uhum. Noivinha que fala, Noivinha. né? De casamento. Da Débora e do Lércio. Hoje eles moravam no Catangara e hoje eles moram em Salete. Certo. Não foram para muito longe. Não, É assim, primeira comunhão. essa é a primeira comunhão. Ela tem as fotos clássicas, né? Passava, Sim, aquele cabelo cacheado de ficar 12 horas dormindo no cabide. sim, não podia deitar, não podia fazer nada. É complicado. Vida de mulher não é fácil, né? E hoje em dia os cachos estão aí naturais. Sim. Tem mais uma foto que eu pulei antes. Essa aí é na casa da vovó. Essa no Essa caso. é a mão da vovó ali do ladinho, com a Nossa Senhora Aparecida. E E o óculos que era do tio Volney, que eu acho que, pelas histórias que a vovó conta, tinha muito apego por ele e aquela coisa. Então, se ele sair, era um sofrimento. Aí tu tinha que esse tapeava pra deixar isso aí. É provavelmente quantos anos ele me Mais velho que eu? É. Bastante. Bastante. Então, né? Um cara de uns 20 e tantos, e tu era uma criança. Mais era o tio mais novo. Era, estava em casa, né? Sim. Estava em casa. Então, era o tio mais divertido, Sim. provavelmente. Sim. Essa nós sabemos o ano, tá escrito lá, 2005. Sim. Formatura de... Não, era aquelas fotos que... não era na quarta série, assim. Não, era aquelas fotos que eles vinham tirar. Entendi. Cobravam, bem provavelmente por Sim. isso. E na época, pra fazer essa bolinha e botar a pessoa dentro aí, tinha que ser um fotógrafo especial. Top. Os filtros do Instagram não existiam ainda. Era complicado. Eu lembro, passava. Do mesmo jeito que passava uns aviões tirando foto também. Eu tenho foto aqui do sítio aqui de avião. E não sei porque que a gente compra, mas a gente acaba A gente comprando. acha legal e compra. Vai. Ou pra mandar o cara embora, né? Dá. Aqui a gente já deu um salto. Foto aqui do vovô e da vovó. Sim, De 2008. 2008 essa foto. Eu tinha 12. Faz as contas. Quem é bom em matemática faz as contas aí. 12, quase 13. Isso, 12, 13 anos. Se eu não me engano, 2008 foi que eles fizeram as bodas de ouro. Então, Bodas de ouro, e 50 anos de casado. 50 anos de casado. E teve uma festança. Show de bola, já aproveitar para registrar, né? Foto era uma coisa. Esse foi uns dias antes para fazer uns convites, um negócio assim. Tem aqui o vovô e a vovó de novo, alguns anos depois já. Isso. Você é da Narielle de quantos anos? Isso é na Ariel de 2 anos, o aniversário dela de 2 anos. Eu vou tava legal ainda, tava tudo Sim, certo. os dois, bem.
bem tranquilo, bem saudável. Sim. Aí pulamos mais um pouco no tempo aqui. Deixa eu ver quem que nós gostamos primeiro. Quem? Temos a gravidez do moço que está aqui pertinho de nós Do agora. Raoni, exatamente. Isso é mais recente. 2 aninhos, né? Deve fazer essa foto. 2 anos, acho, por aí. Mais ou menos isso. Temos mais fotos aqui agora com esse jovem cidadão aqui. Que ninguém conhece aí. Aqui. Mais fotinhos agora da família reunida. Nosso bebê Raoni aí já está um pouquinho maior do que isso agora. Um pouquinho mais gordinho. Na verdade deu uma afinadinha agora. Cresceu. Cresceu. Tá baitando, já tá andando. Graças a Deus tudo certinho. Aqui um menino em traje de gala. Aí com a Narielle, primeira comida da Narielle. Agora eu nem tô deixando a gente contar, porque eu já sei de tudo aqui. Não tem muito o que falar, né? Vencido junto. No mesmo dia lá da fotinha. E ele adora usar óculos, tá? Ele bota óculos sozinho. Ele acha muito divertido usar óculos. Deixa eu ver, temos mais aqui. Ele era menorzinho, né? Isso. Dá pra ver que o corpinho ele puxou do pai, né? Umas dobrinhas gostosinhas. Pode ter umas dobronas, né? É engraçado quando é bebê, tudo é bonitinho, né? Depois. E aqui temos uma foto curiosa, né? Temos quantas gerações aqui? Aqui são 5 gerações, né? 5 gerações. São, nem sei, tataravô, tetravô e assim por diante. Mas vamos lá, aquele senhor de camisa azul. Isso. É o nono, né? Que a gente chama. Mas ele é meu bisavô. Isso. Então ele é tataravô da Narielle e do Raoni. Não sei se é tataravô que você fala, mas é o que a gente fala, né? Habitualmente a gente fala isso, então vai para tataravô. Aí temos ali a avó, né? Aquela moça que está segurando o Raoni. Isso. É minha avó. A mãe do teu pai. A mãe do pai. Aquele senhor de camisa preta é o pai da Janaína, meu querido estimado sogro. Aí temos a Janaína, claro, e a Narielle e o Raoni, que são a quinta geração. É bem difícil disso acontecer. É bem improvável, na verdade. Né? Mulheres que tiveram filho cedo, né? Aí é mais fácil do que de acontecer isso. Mas nos dias de hoje, tendo filho aí com 40 anos, os vôs vão ter que viver até os 140 anos, mais ou menos, para chegar nesse ponto. Já tá difícil de ser vô, bisavô, tataravô ali no caso. Esse aqui temos a dona Janaína, em uniforme de trabalho. Você atende onde, Janaína? Eu atendo aqui no sindicato, certo. Em Vitor Meirelles. Sim, como é que faz para entrar em contato contigo? Entrar em contato pelas redes sociais, né? Instagram, Facebook, WhatsApp. Certo. Também, se for até lá no sindicato, né? A Carol, que é a secretária lá atualmente, também passa umas informações. Isso, exatamente. Tá pagando a Carol lá? Por enquanto tá de graça, né, Carol? Carol, sim, a Carol, eu brinco com ela, porque ela é minha fã número 2, né? Ficou claro que é minha fã número 1. Obrigado. Né, mas ela assiste todos os podcasts aí. Abraço aí pra Carol. Mais um abraço aí pro Alexandre, né? O Alexandre lá do sítio Leonardo, que fez essa mesa aqui que a gente está usando, que faz umas peças legais pra gente. Eu tenho, infelizmente, esqueci de fazer aqui, mas depois eu boto uma fotinho de umas fruteiras, um negócio que ele faz lá, bem legal. Quem quiser encomendar umas peças de madeira, um negócio mais rústico. Sim, muito bom, bem muito legal, muito diferente, bem diferente. E é uma coisa feita simples, a mulher dele, a esposa dele que faz lá. Quem quiser ir lá, tem muita coisa para vender e muita história para contar. Porque eu fui lá fazer uma visitinha para ele, nós ficamos umas 4 horas conversando, né, Alexandre? Bateu, como diz a minha esposa, 2 enciclopédias lá, mas tinha muita coisa para conversar. Um rapaz muito criativo, muito gente boa, Alexandre lá. Um abraço para a esposa dele e para ele. Então, telefone, quer passar o WhatsApp? Bom, a gente bota o WhatsApp ali embaixo, certinho, o Instagram. Quem quiser passar lá, fala com a Carol, falando mais sério, né? Fala com a Carol direciona. De repente tu até tá lá, né? Então, sim. De manhã, de tarde, o horário é flexível? O horário é flexível, como é atendimento por hora marcada, então, né, sempre entre em contato antes, porque daí a gente marca um horário que seja bom, que encaixe na minha agenda e que seja bom, né, pra vocês também. Sim. Um horário bem tranquilo, bem sossegado, né? Como eu disse, sou suspeito, claro, a falar, mas tenho certeza que vai ter muito profissionalismo, muita vontade de atender essas crianças, muito amor por essas crianças, muito mais
claro que todo mundo precisa de dinheiro, né, gente? Todo mundo tem que fazer isso para viver, mas eu tenho certeza que a paixão pela profissão é maior do que a paixão pelo dinheiro aqui. Com certeza. Quer acrescentar mais alguma coisa, Janine? Falando, né, o público que eu atendo, então, né, muita gente ainda não tem conhecimento, né, eu atendo crianças de 1 a 14 anos, então, desde a estimulação, que a gente comentou aqui, também as dificuldades de aprendizagem, né, transtorno, não transtorno, com laudo, sem laudo, então, eu atendo desde a queixa, vamos dizer assim, os pais chegam lá, tem essa queixa, então a gente faz o processo avaliativo, a gente investiga de acordo com cada criança, cada idade, né, adolescente, o que é necessário, quais são as dificuldades, o que está por trás dessas dificuldades, então a gente faz todo esse processo avaliativo até a emissão do laudo neuropsicopedagógico com a hipótese diagnóstica. Então essa hipótese diagnóstica vai apontar caminhos também, e depois a gente inicia com a intervenção, que é trabalhar todas as dificuldades que tem. Então, assim, não só na estimulação, mas também, né, as crianças mais velhas, crianças adolescentes ali, tem a dificuldade na leitura, na escrita, enfim, né, qualquer dificuldade que seja relacionada à aprendizagem, eu consigo estar auxiliando. Para reforçar a idade que você atende de tanto aqui, né? De 1 a 14 anos. Isso. Muito pequenininho, lógico. Não isso, até ali no primeiro aninho, geralmente também, né, os pais não visualizam tanto, então tem menos procura também, e é um pouquinho mais delicado, né? Sim. Então, eu foco ali. Mais difícil de trabalhar com a criança dela, não tem. E daí eu também trabalho assim, sem os pais, vamos dizer assim, né? Os pais ficam do lado de fora do consultório, porque a criança tem comportamentos diferentes, né? Então, assim, se for um bebezinho, às vezes se torna um pouquinho mais complicado, né? Então, por isso que eu atendo de um aninho pra cima. Então. Para esclarecer, como é que funciona o atendimento em si? A pessoa vai lá, fala contigo, o pai vai junto, o pai fica junto, como é que, a mãe, enfim, né? Como é que funciona? O primeiro contato, então, né, é com os pais. É uma entrevista, a anamnese que a gente fala. Nesse contato, então, nesse momento, nesse primeiro atendimento, eu vou conhecer os pais, vou conhecer a queixa desses pais, vou conhecer o que eles trazem da criança, né? Eles trazem os documentos da criança. Nesse primeiro momento, a criança não precisa estar presente. E também vou tirar dúvida, né? A dúvida dos pais em relação a como funcionam os meus atendimentos. Então, eles vão me trazer todas as informações, desde o nascimento dessa criança até a presente idade que ela tem. E a gente vai discutir, né? A gente vai conversar sobre as dificuldades que ela tem, o que os pais notam, né? Então, eles vão me trazer as queixas dele, que a partir daí a gente vai iniciar o processo avaliativo. A gente vai avaliar essa criança a partir da queixa deles. No processo avaliativo, então, a gente realiza de 6 a 8 atendimentos, vai variar ali de acordo com cada criança, mas a base é essa. E nesse processo avaliativo, então, a gente vai vir da queixa que os pais trouxeram para o atendimento, naquela primeira entrevista, mas a gente vai avaliar tudo que é esperado da criança naquela idade. Então, a gente vai avaliar diversas habilidades dentro do que é permitido ali da psicopedagogia e da neuropsicopedagogia, avaliar o que é esperado da criança naquela idade e quais os resultados que ela apresenta, né? Se ela tem dificuldade, se ela não tem, como é que é, né? Qual é o padrão que ela se encontra. Finalizando esse processo avaliativo, a gente faz a emissão do laudo neuropsicopedagógico com a hipótese diagnóstica. Então, a gente vai realizar todos os protocolos avaliativos, tudo ali de acordo com a queixa, de todas as habilidades, tudo que é esperado daquela criança naquela idade, e a gente vai ter, então, a hipótese diagnóstica, sendo necessário ou não dos atendimentos de intervenção. Iniciando, então, a intervenção, a gente vai trabalhar tudo que a criança tem de dificuldade. Então, pode ser que o pai leve a criança lá e tu diga, não, tá tudo certo, tá tudo tranquilo. Sim, já atendi, inclusive, né? Às vezes os pais vêm com a queixa, a gente realiza todo o protocolo avaliativo e ele não se encaixa em dificuldade nenhuma, é só uma dificuldade momentânea, né? Sim. E claro, a gente pode estimular aquela dificuldade momentânea, mas pode ser que não haja necessidade de intervenção. É a questão de uma criança que talvez não presta muita atenção nas coisas na escola, mas não é necessariamente um transtorno, Sim. Alguma coisa... Sim, pode ser que isso seja só uma coisa momentânea, que está trabalhando ali, pode ser, por exemplo, só um conteúdo que a professora está passando que não está interessando a criança, né? Então, por isso que a gente precisa realizar o processo avaliativo e avaliar todas as habilidades, utilizar os vários protocolos para entender essa criança, né? E para entender todo esse padrão, essa queixa dos pais. Certo.
Tem uma criança que a gente estava falando antes, né, matemática, ela não gosta de matemática, não vai, não tem jeito, não presta atenção. Dá para ajudar nessa parte também? Sim, sim. Eu consigo ajudar tudo que é relacionado à aprendizagem, eu consigo estar auxiliando. Então, assim, dificuldade na aquisição da leitura, escrita, matemática, que é o básico ali, né? Eu consigo estar auxiliando. Mas, assim, se tem uma questão comportamental, de foco atencional, né? De socialização, de linguagem, que está afetando ali na escola, eu consigo estar auxiliando sim. Para que é aquela coisa que a gente falou antes, se tiver que estar com dificuldade lá no meio do ano, para ela conseguir acompanhar os demais. A gente intervém ali desde o começo para que ela consiga acompanhar os demais. Só para dar uma forcinha. Então, isso eu acho que tem que perder esse preconceito de achar que vai levar uma criança para o profissional que for, né? Desde de profissional de fala, enfim. É uma ajuda. Se a tua criança não conseguir andar, tu vai levar ela para um fisioterapeuta. Sim. Porque eu imagino né, que ela vai ter que se ela não conseguir falar, e enfim, cada profissional tem a sua função, exatamente. Está ali para ajudar, né? Então, assim, o que a gente quer é que a gente não quer que a criança seja dependente da gente. Isso. A gente quer a independência da criança. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai encontrar a dificuldade que ela tem e vai encontrar a melhor forma de ajudar essa criança a melhorar essa dificuldade, a passar por essa limitação. Claro. Quando uma criança tem gripe, a gente dá alguma coisa para ela, ou a gente usa algum cuidado para ajudar. Então, quando ela tem uma dificuldade que ela está passando, que é momentânea. Então, se ela tiver alguma dificuldade de aprendizagem, às vezes ela só aprende de um jeito diferente. Sim, existe. Pegando eu e tu aqui, tu gosta muito de ler. Eu não gosto de ler, eu sou mais visual, então eu gosto de assistir documentário, gosto de assistir filme não gosto de assistir filme que não tem história nenhuma, sabe? Mas eu gosto de assistir um documentário, tu acha horrível. Sim. E nós dois, quando se fosse estudar na mesma sala, ia aprender do mesmo jeito. Sim, a gente entende que o professor em sala de aula ele tem uma forma de ensinar, né? Ele tem uma forma padrão, mas cada criança tem o seu jeito de aprender, assim, né? A gente é seres humanos, a gente é diferente. Sim. Então, claro que a gente precisa buscar a melhor forma da criança, de como que a gente vai auxiliar aquela criança a aprender daquele jeito, né? Sim. Claro que a gente vai também conversar com professores, né? Quando eu faço ali a intervenção, desde o processo avaliativo eu já entro em contato com a escola, falo com os professores, né? Porque a gente precisa também todo mundo trabalhar na mesma linha, né? Então, escola, família e os profissionais que atendem precisam trabalhar na mesma linha para auxiliar essa criança de fato. Falando bem em português, às vezes a criança não vou correr o risco de ser meio ofensivo, ela não é burra. Ela só não aprende do jeito que as outras crianças aprendem. Tem dificuldade. Tem um jeito padrão de aprender, todo mundo aprende, né? Daí tem N fatores, né? Tem separação de pai e mãe, tem milhares de coisas que podem interferir ali. A criança não sabe como expressar isso. Sim. Por exemplo, assim, coisas que mudam a criança, que vai mudar o comportamento, a separação, a chegada de um irmão. Tem coisas assim que tu pode notar também, que foi uma mudança, mas teve uma causa específica. Então, assim, recaiu na escola, né? Tá regredindo na escola, mas é porque o irmãozinho nasceu. Então, será que é por isso ou será que tem uma dificuldade? Porque existe, né, aquela coisa da dificuldade de lidar com aquela emoção naquele momento, né? De chamar atenção também. N fatores, então, para saber mesmo. Precisa passar pelo processo avaliativo e a gente vai realizar diversos protocolos, então assim, não é só o olhar clínico, né, claro que o olhar clínico conta também, mas tem os diversos protocolos que a gente vai estar realizando para avaliar aquela criança. Qual é a idade? Não existe idade ideal, eu imagino, mas se for para uma questão dessa que tiver alguma suspeita de autismo, quanto mais cedo melhor. Quanto mais cedo melhor. A gente tem o período de negação dos pais, que é bem forte, né? Até comentou antes, assim. Mas se tem uma dúvida, se tem alguma coisa, vai atrás. É melhor que tu vá atrás e que não tenha nada do que depois tu se arrepender, né? E ter perdido tempo. Então, assim, não tem idade ideal. Notou alguma dificuldade, vê alguma coisa ali, independente de qual for a dificuldade, de qual for, né, o transtorno ali, ou o que vai fechar lá na frente, né, mas tem dificuldade, vai atrás, porque tu vai estar ajudando o teu filho. Certo, daí pra gente, eu acho, pra gente encerrar,
Eu acho que a idade mais difícil é a idade com menos idade é mais difícil de identificar qualquer transtorno. Sim. Mas tem menos sinais e tal. Sim, porque tu não vai saber se a criança vai ter, por exemplo, uma dislexia, que é uma dificuldade na escrita, ali se ela não aprende, não passou pelo processo de alfabetização. Só vai ver lá. Isso. A criança não fala com um ano, ela não vai falar de qualquer jeito. Sim, ela vai falar sensível, as primeiras palavras, os primeiros balbucios, mas ela não vai falar uma frase completa com um ano. Sim. Então, por isso que tem que ir acompanhar os marcos do desenvolvimento, que é esperado em cada idade, né? Em um ano, o que seria o normal para uma criança em falar, em se mexer? Sim, ali no primeiro ano de vida a criança tem que fazer o contato visual, né? Ela tem que te atender quando chamado. Então, por exemplo, se tu chamar ela pelo nome, ela tem que virar pra ti e te olhar. Não é pra ela fazer... Não, é só pra ela... Isso, ela tem que te dar alguma resposta, né? Sim, tem que reagir a tudo. Isso, tem que ter essa reação. Os balbucios, né? Ela vai emitir balbucios conforme vai passando o tempo, ela vai emitindo mais. Ela vai apontando para o que deseja já nesse período. Já começa. Isso, ela começa com a personalidade dela. Então, assim, se ela gosta, ela gosta. Se ela não gosta, ela não gosta. Então, crianças que não têm essa reação, pode ser um sinal de alerta. Sim. Que não fazem esse contato visual, que não mantêm esse contato visual. Ou que tu chama e ela não te responde de forma nenhuma. Certo. Também é um sinal de alerta. Não reage. Isso. Então, esse fica meio apático, vamos dizer assim. Pode-se dizer que sim. Meio tipo... Sim. Não tô nem aí pra ninguém. Sim, ou às vezes, por exemplo, tem um som que incomoda ela muito, ou às vezes não incomoda ela com nada. Então, assim, são coisas que... Os extremos. Isso também. Tipo, ser incomodado com qualquer som é ruim. Se não se incomodar com barulho nenhum, também é ruim. Também é. Então, é bem delicado a situação. É bem complicado. Mas, assim, a gente, né, tem ali diversos estudos. Então, se a gente tem, meu filho tem... Joga no Google, né? Vai ter vários estudos. Não confia no primeiro estudo, na primeira matéria que tu lê. Mas joga lá, vai ter várias coisas que vão estar falando e tu vai entendendo, né? O que é naquela idade, é isso ou aquilo. Vai vendo em sites confiáveis, né? Isso. Se tu der uma tropeçada em alguns sites, vão dizer que tu tem câncer terminal, né? Sim, E até profissionais, né? Eu, inclusive, né, posto bastante coisa, deixo bastante a desejar também, pode ser, né? Mas, assim, tô sempre tentando buscar informações reais. Então, assim, dá uma olhadinha lá, né, no Instagram, Facebook, fala sobre isso, sobre aquilo, né? Será que é? Será que não é? Sim. Bom, então... Passamos o básico do básico hoje, né? De repente a gente faz mais um, já foi trazido até psicólogo aqui para falar, acabamos falando sobre isso, não era bem a ideia, por isso a Janaína veio, né, para a gente esclarecer mais. Qualquer dúvida a gente depois vai deixar o Instagram, o WhatsApp, e enfim, o contato dela, né, para que ela esclareça melhor vocês. Sim, não precisa entrar em contato comigo para já marcar uma consulta, né? Pode vir tirar dúvida, né? Não tenho problema nenhum em responder vocês, então posso estar auxiliando nisso, sim. Eu acho que talvez... Sim. Já tive casos também que as mães, meu filho está apresentando esse comportamento na escola, eu não sei, vamos esperar, vamos ver, olha, o que aconteceu aqui, aconteceu alguma coisa ali, então assim, a gente também troca informações, né? A gente é humano também, né? Meu filho está muito revoltado, está muito bravo, está muito não sei o que. Mas nasceu o irmãozinho dele. Já tem a tendência de não ser um problema grave. É só mesmo aquela... Não sei como lidar com isso. Isso. Criança tem isso, né, gente? A gente fala, a gente reclama, a gente, sei lá, busca alguém, não fala com um amigo. E a criança fica naquela coisa que ela não... Até imagina, uma criança que nasceu meu irmão, deve ser muito confuso, né? É difícil pra gente, enquanto adultos, já é difícil lidar com aquele novo ser dentro de casa, então para as crianças é bem mais difícil. Ela fica perdidona, dela vai perder o colo, daí querendo ou não, a mãe vai acabar dando uma atençãozinha maior pro filho mais pequeno, porque ele tá no colo, Necessita, né? Menores necessitam de mais atenção. Isso, mais ele é menos dependente, né? Ele é mais dependente, aliás, o outro é mais independente um pouquinho. Então, Janine, só uma coisinha, surpresa. Vou te quebrar a cara, eu não acredito! Temos essa moça aqui, a mãe da Janaína. Enquanto eu estava gravando aqui, se vocês viram, eu estava mexendo um pouquinho no celular. No celular aqui, na verdade eu estava falando com a mãe da Janaína para ela gravar um videozinho rápido.
só pra gente passar aqui. E foi de surpresa, tá? Não sabia não, foi na hora mesmo. O que falei foi ela quem me deu o título de ser mãe. Uma ótima filha, carinhosa, atenciosa, sempre preocupada com toda a sua família. Uma ótima mãe, um exemplo de mãe, uma ótima profissional, está sempre em busca de novos conhecimentos para poder ajudar quem precisa. E só posso desejar muito sucesso e dizer que eu te amo. Isso aí, também te amo, mãe. Obrigada. Isso não tava no combinado. Não, deu uma baguncinha aqui, porque não tava no combinado, eu acabei de receber o vídeo, acabei de receber, eu tava enrolando para terminar aqui, porque a minha sogra disse que ia mandar pra Janaína aqui o vídeo, pra mim, aliás, o vídeo, e dizer que foi um prazer te entrevistar, por mais que a gente se conhece, a gente conversa sobre isso todo dia, mas nunca tirou 1h30 para conversar sobre. Então, bem interessante. De novo, tenho certeza que dedicação e amor pelo que faz tem, né? E que qualquer um que levar a criança lá, ou adolescente, vai ser muito bem tratado e tratado com muito carinho. Obrigada. Eu sei do que eu estou falando agora. Agora eu estou falando com ênfase. Quer mandar uma mensagem para tua mãe, pro teu pai? Acho que teu pai não te gravar. Não, obrigado, né? Tudo que eu sou hoje, chorona, inclusive chorona. Tudo que eu sou hoje eu devo a eles, né? Hoje eu entendo todas as etapas, todas as coisas que eles me ensinaram, né? O ir pra roça e aquela coisa toda, então isso todas as dificuldades que a gente teve, né? A maternidade também me tornou forte, então assim eu só tenho a agradecer por todo o apoio e por tudo que eles me ensinaram, e por quem eu sou hoje eu devo 100% a eles. Sem dúvida, né? Pai e mãe, é isso aí, né? Isso aí. Então tá bom, senhores, encerramos hoje com um pouquinho de emoção no final para dar aquela pitadinha, certo? Muito obrigado pela audiência, muito obrigado por estar assistindo a gente aí. Não esquece lá de curtir, compartilhar, se inscrever no canal para que a gente possa alcançar cada vez mais e mais gente. Beleza? Valeu!